Um navio tão gigantesco que poderia carregar milhares de animais. Uma arca sagrada que, segundo relatos, derrubava exércitos inteiros. Uma torre tão ambiciosa que levou Deus a intervir. E muralhas que ruíram ao som de trombetas. Será que os arqueólogos encontraram pistas reais de algumas delas? Sim, o que antes parecia apenas lenda, hoje está sendo investigado com tecnologia de ponta. Neste vídeo, você vai entender o que realmente sabemos sobre essas histórias e outras. Então, te aconselho a ficar comigo até o final desse vídeo para saber de tudo. Segundo a Bíblia, Noé recebeu uma missão divina: construir uma arca gigantesca, feita de madeira, capaz de resistir a um dilúvio que cobriria toda a terra. Mas vamos parar aqui um segundo. Falando assim, fica até difícil de acreditar, né? Vamos pensar juntos como alguém da antiguidade, sem ferramentas modernas, sem guindastes, sem serrarias, conseguiria erguer uma estrutura de 137 metros de comprimento, 22 de largura e 13 de altura. Só para você ter uma ideia, isso é maior do que um avião Boeing 747 e quase do tamanho de um campo de futebol. Além do mais, ela teria que ser selada com betume por dentro e por fora, suportar chuvas por 40 dias, abrigar uma coleção de espécies e ainda resistir ao caos das águas violentas. Alguns céticos diriam que é impossível. Os crentes afirmariam que é um milagre. Mas os pesquisadores atuais dizem que pode haver mais verdade nessa história do que a gente imagina. Talvez a primeira grande dúvida seja: houve mesmo um dilúvio global? A gente sabe que múltiplas culturas ao redor do mundo relatam lendas semelhantes ao dilúvio bíblico. Povos indígenas das Américas, antigos sumérios, hindus, os gregos, todos contam versões de uma grande inundação que destruiu civilizações. Cientistas já identificaram alguns eventos cataclísmicos que poderiam ter alimentado essas histórias, como o rompimento do Mar Negro há cerca de 7.600 anos, o degelo pós-era glacial, que elevou bem o nível dos oceanos, ou até megatsunamis provocados por erupções vulcânicas. Ou seja, não é impossível que uma catástrofe hídrica de escala regional tenha sido registrada como global pelas populações antigas. Até porque eles não tinham a dimensão do tamanho do mundo que temos hoje, né? E a segunda grande dúvida: como Noé construiu algo tão preciso? Pesquisadores já tentaram recriar a arca com base nas medidas bíblicas. Testes hidrodinâmicos mostraram que o formato da arca, um retângulo alongado, é estável o suficiente para sobreviver a ondas violentas. Ou seja, mesmo sem motores ou lemes, a estrutura proposta tem lógica naval. E os animais? É claro que a história tem forte conteúdo simbólico, mas alguns estudiosos argumentam que a palavra hebraica usada para espécies poderia se referir a tipos básicos de animais e não necessariamente todos os animais conhecidos hoje. Isso reduziria drasticamente o número necessário a bordo, até porque hoje temos 6,5 milhões de espécies de animais terrestres no mundo. E claro, levando em conta que os marinhos não teriam necessidade, né? A terceira grande dúvida é o local. A Bíblia diz que a arca repousou no Monte Ararat, na Turquia. Exploradores, satélites e imagens da NASA mostraram formações estranhas que se assemelham ao casco de uma embarcação gigante enterrada no gelo ou sob a terra. Nada foi confirmado oficialmente. Me diz aí, você acredita nessa história? Agora, nos dias atuais, nesse momento que estamos aqui, imagine construir uma torre que tocasse os céus. Estou falando de uma torre que, em teoria, teria que ser maior que o Burj Khalifa, que é o maior edifício do mundo atualmente. Segundo o relato bíblico, os descendentes de Noé se estabeleceram na planície de Sinar, região onde hoje fica o Iraque, e disseram uns aos outros: vamos construir uma cidade, com uma torre que alcance o céu, para que nosso nome seja conhecido por toda a terra. Segundo a narrativa, nem Deus estava disposto a permitir essa construção. Os estudiosos se dividem. Alguns veem na Torre de Babel um símbolo da arrogância humana tentando ocupar um lugar que não lhe pertence. Outros acreditam que era uma tentativa de preservar a coesão entre as pessoas depois do trauma do dilúvio.
Seja qual for a motivação, o desfecho é conhecido por todos nós, né? Deus confundiu as línguas da humanidade. De repente, ninguém mais se entendia. A construção parou, o povo se dispersou. E assim, segundo a tradição, surgiram as diferentes línguas e culturas que temos hoje. Há evidências arqueológicas de estruturas que podem ter inspirado essa história. Na antiga Babilônia existia uma construção chamada Etemenanque, um zigurate dedicado ao deus Marduk. Era uma torre escalonada, feita de tijolos cozidos, com 7 andares e aproximadamente 91 metros de altura. Para a época, era quase como um arranha-céu. Historiadores gregos como Heródoto visitaram a região e descreveram essa torre em detalhes. Inclusive, em escavações modernas, foram encontrados fragmentos de escritura cuneiforme com menções a uma torre construída com tijolos queimados e betume, exatamente como a Bíblia descreve. Mas como surgiu a diversidade de línguas? Eu vou colocar a fé de lado por um momento e falar da teoria da ciência agora. A linguística histórica mostra que as línguas evoluem com o tempo e que dialetos se transformam naturalmente à medida que os grupos se separam geograficamente. Mas é intrigante que várias culturas tenham mitos sobre uma linguagem original comum que foi perdida. Mistério ou não, a história tá aí, né? Agora passando para uma outra história, essa particularmente eu gosto bastante e também é bem famosa. Uma cidade cercada por muralhas, tão espessas e imponentes que ninguém ousava atacá-la. Um dia essas muralhas desabaram, sem que nenhuma arma fosse usada. Estamos falando de Jericó, a cidade mais antiga do mundo. Inclusive eu fiz esse vídeo e está aqui no canal. Falo tudo sobre ela, vou deixar aqui no card. Mas não sai ainda. Segundo o relato do livro de Josué, os israelitas marcharam ao redor da cidade durante 7 dias, seguindo a ordem divina. No 7º dia, deram 7 voltas, tocaram as trombetas e gritaram. E foi aí que as muralhas ruíram completamente. Alguns estudiosos apontam que o ato de marchar poderia ter causado uma ressonância vibracional, algo que teoricamente pode afetar estruturas instáveis. Mas isso ainda seria insuficiente para derrubar muralhas massivas de pedra. Outros teóricos sugerem um terremoto repentino, justamente no momento do clamor. Bom, as escavações em Jericó começaram no século XIX e com o tempo, arqueólogos descobriram vestígios reais de uma cidade com grandes fortificações, destruídas de forma abrupta. A arqueóloga britânica Kathleen Kenyon, na década de 1950, encontrou sinais de colapso das muralhas e uma camada de cinzas, indicando que a cidade foi incendiada após a queda. Os jarros encontrados ainda continham grãos intactos, o que é incomum, já que alimentos eram saqueados após vitórias militares. Isso bate com o relato bíblico. Os israelitas não saquearam os mantimentos, mas destruíram a cidade. Alguns pesquisadores questionam a datação dos restos arqueológicos, dizendo que não coincidem exatamente com o tempo de Josué. Mas outros afirmam que as evidências apontam, sim, para um colapso repentino, compatível com o terremoto, que por acaso ou por intervenção divina ocorreu no momento exato do grito final. A verdade continua em aberto. Qual delas você acredita? E se estiver gostando do vídeo, já sabe, né? Deixe o like e inscreva-se no canal para eu continuar trazendo ainda mais assuntos curiosos como esse. Esse objeto aqui também é um mistério. Não era feito de ouro puro, mas carregava o que havia de mais precioso, a presença de Deus. A Arca da Aliança não era apenas uma caixa sagrada, era o coração espiritual do povo hebreu. Um objeto que, segundo a tradição, podia vencer exércitos, abrir caminhos e até matar quem ousasse tocá-la sem permissão. E onde ela está agora? Antes disso, vou explicar o que era a Arca da Aliança segundo o livro do Êxodo. A arca foi construída sob orientação direta de Deus. Feita de madeira de acácia e revestida de ouro, ela tinha cerca de 1,10 metros de comprimento e 60 centímetros de altura e largura. Em cima, 2 querubins com asas estendidas protegiam o que se chamava de propiciatório, o local onde a presença divina se manifestava. Dentro dela estavam as tábuas dos 10 mandamentos, o cajado de Arão
e um vaso com maná, os símbolos da aliança entre Deus e seu povo. Segundo relatos bíblicos, a arca era mais do que um símbolo. Quando foi levada para um campo de batalha, os inimigos tremiam e os israelitas venciam. Quando os filisteus a roubaram, pragas começaram a atingir suas cidades até que a devolveram. Quando alguém a tocava de forma imprópria, morria instantaneamente. Mas com o passar dos séculos, ela sumiu. A última menção bíblica da arca está ligada ao primeiro templo de Salomão, quando os babilônicos destruíram o templo em 586 a.C. Tudo foi saqueado, menos a arca. Não há registro de que ela tenha sido levada, destruída ou escondida. Ela simplesmente desaparece do texto. Alguns dizem que ela foi levada para a Etiópia, onde estaria escondida até hoje em uma capela guardada por um único monge. Outros afirmam que está enterrada sobre o antigo templo de Salomão, protegida por túneis e segredos milenares. E há ainda quem acredite que ela foi levada ao céu e retornará no fim dos tempos. E você tem outra teoria? Paredes inteiras revestidas de ouro puro, colunas de cedro do Líbano esculpidas com palmeiras e flores, querubins gigantes com asas abertas cobrindo o espaço onde ninguém podia entrar, a não ser uma vez por ano, e mesmo assim com medo de não sair vivo. Como mencionei o Templo de Salomão, vou falar dele agora. Este era o local onde a presença de Deus descia como uma nuvem e enchia todo o espaço. Segundo o Antigo Testamento, a construção foi liderada pelo rei Salomão, com materiais raros e trabalhadores altamente especializados. Foram mais de 150 mil homens envolvidos, vindos de diversas regiões, inclusive mestres artesãos fenícios. O projeto durou cerca de 7 anos e cada detalhe foi cuidadosamente planejado, desde os altares até os objetos sagrados. O templo foi construído no Monte Moriá, em Jerusalém, o mesmo local onde Abraão quase sacrificou seu filho e onde mais tarde se ergueriam outras construções sagradas. O Templo de Salomão era o único lugar do mundo onde a Arca da Aliança podia ser guardada. Ela ficava no Santo dos Santos, um compartimento secreto, separado por um véu espesso. Nenhuma luz entrava ali, nenhum som do lado de fora. A entrada era tão sagrada que apenas o sumo sacerdote podia entrar, e apenas uma vez ao ano, no dia do perdão. Havia relatos de que ele usava sinos presos à roupa e uma corda amarrada ao tornozelo, caso caísse morto diante da presença divina e precisasse ser retirado de lá. No momento em que a arca foi colocada no templo, a Bíblia relata que uma nuvem espessa encheu o espaço. Segundo o texto, era a própria glória de Deus descendo sobre a casa construída para ele. Era o centro espiritual do povo hebreu, o símbolo máximo de que Deus habitava entre os homens. Mas essa glória não duraria para sempre. Com o tempo, o povo se afastou dos ensinamentos divinos, e o templo, outrora sagrado, foi saqueado e destruído pelos babilônicos no ano 586 a.C. A arca desaparece, e o que antes era a morada divina vira ruína e silêncio. Mas o sonho de reconstruir o templo não morreu. Mesmo depois da destruição, o templo foi erguido, maior, mais belo, mas também mais trágico. Depois dessa história, agora imagine reconstruir, pedra por pedra, o coração espiritual de um povo. Depois da dor da destruição, do exílio forçado e do silêncio dos céus, os judeus retornaram à sua terra com uma missão: erguer novamente a casa de Deus. Foi assim que nasceu o segundo templo de Jerusalém, como um símbolo de esperança, perdão e continuidade. A princípio, o segundo templo era simples. Foi erguido por volta do ano de 516 a.C., após o retorno do exílio babilônico, sem o mesmo ouro, sem os luxos do Templo de Salomão. Alguns dos mais velhos choraram ao ver a construção, pois lembravam da glória anterior. Mas séculos depois, tudo mudou. Durante o reinado de Herodes o Grande, o templo passou por uma transformação radical. Ele foi ampliado, reforçado e embelezado até se tornar uma das construções mais impressionantes do mundo antigo, com colunas imensas, mármore branco, pátios amplos e revestimentos dourados. O próprio historiador Flávio Joséfo
descreveu o templo como algo que ofuscava os olhos de quem o olhava de longe. O segundo templo era o lugar onde os judeus realizavam seus sacrifícios, celebravam suas festas e conectavam com Deus. Foi lá que Jesus pregou, ensinou, confrontou e até se emocionou. Mas também era o símbolo do poder religioso e político de Israel, e foi isso que o tornou um alvo. No ano de 70 d.C., o Império Romano, liderado por Tito, invadiu Jerusalém e destruiu o templo completamente. As pedras foram derrubadas, o ouro saqueado, o fogo consumiu tudo. Dos grandes salões e corredores sagrados, restou apenas uma parede: o Muro das Lamentações. Até hoje, judeus do mundo inteiro se reúnem diante dessa muralha. Agora eu quero saber de você. Qual dessas histórias mais mexeu com a sua curiosidade ou fé? Você acredita que esses eventos aconteceram literalmente? Deixe aqui abaixo nos comentários. E se gostou do vídeo e não deixou o like ainda, o que está esperando? Aproveita e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Vou deixar outros assuntos interessantes aqui na tela final para você. Obrigado e até a próxima.